Será que o Liam Lawson vai conseguir escapar dessa maldição dos companheiros de equipe do Verstappen na Red Bull? Quando a gente olha ali para o passado recente da Red Bull, o Verstappen conseguiu não só destruir, mas como basicamente acabar com a carreira de todos os companheiros de equipe que ele teve na Red Bull desde 2019. E até dá pra você considerar de certa forma o Ricciardo, porque mesmo tendo saído em alta da Red Bull, ele não conseguiu performar da mesma forma desde que saiu da equipe. Então basicamente todo mundo que correu do lado do Max de alguma forma teve a carreira destruída, a gente pode dizer dessa forma. E o Liam Lawson então tá entrando com essa ideia de que ele pode quebrar esse padrão agora em 2025. Mas será que ele realmente pode? O que a gente pode tirar de dados pensando no que a gente já viu dele correndo até agora, no que a gente tem das informações e o que a gente viu principalmente agora nos testes de pré-temporada. É sempre muito importante lembrar que o tempo que você faz nos testes de pré-temporada não significa muita coisa na prática, porque tem muitas variáveis e a gente vai entrar nelas inclusive aqui nesse vídeo. Mas ele ficou 6 décimos de diferença do Verstappen quando você pega os tempos totais dos 3 dias, ficando em 11º lugar, e foi o segundo piloto com menos voltas quando você pega o total de voltas de todo mundo. Ele só ficou na frente do Lance Stroll, que também ficou doente durante os testes de pré-temporada e não conseguiu fazer mais voltas por conta disso. Só que, de novo, como eu disse, tudo isso é muito enganoso e não é algo que você pode realmente tirar como uma métrica, porque os testes de pré-temporada, o objetivo das equipes não é necessariamente fazer o melhor tempo, mas sim testar muitas coisas. Sem falar que teve vários problemas em relação às condições climáticas de quando ele estava no carro e de quando o Verstappen estava no carro. Primeiro porque o Lawson treinou no segundo dia de testes, que foi na quinta-feira, e aí que já tá o primeiro problema, porque foi aquele dia de 1 em 1 milhão de dias lá no Bahrein que chove. Sim, choveu no Bahrein bem no dia dos testes de pré-temporada. Inclusive gerou uma cena muito boa da Haas sendo o único carro da pista enquanto chovia. Ninguém realmente acreditou que ia cair uma gota de água no Bahrein e a Haas acabou sendo a única equipe na pista. Mas por conta disso, então, o segundo dia dos testes acabou sendo um dia muito mais frio, um dia com menos aderência, com a pista um pouco mais escorregadia. E isso com certeza afetou os pilotos que estavam na pista naquele dia. Só que aí entra um grande problema da questão, porque enquanto a grande maioria das equipes estava revezando os seus pilotos, colocando um deles para correr de manhã e o outro para correr à tarde, a Red Bull teve uma estratégia diferente nos 2 últimos dias. Eles colocaram o Lawson para correr sozinho no segundo dia e o Verstappen para correr sozinho no terceiro dia. E aí já entra então exatamente um ponto que mostra essa grande diferença no tempo que eles fizeram. Porque o segundo dia foi esse dia mais frio, que choveu, que tinha menos aderência. Então era natural que os pilotos que fizessem tempos ali tivessem um tempo menor do que os que correram no segundo dia. Mas ainda assim você teve muitos pilotos que conseguiram fazer ótimos tempos conforme a pista foi melhorando ao longo do dia. Apesar de que no terceiro dia foi quando a maioria deles fez as suas melhores voltas. Agora um outro grande problema que foi levantado até mesmo pela Red Bull foi que eles testaram várias configurações de carro diferentes durante o dia do Lawson, exatamente para entender como melhor se comportava o RB21 para o longo prazo da temporada agora de 2025. Então foi um dia que, além de ter essa aderência menor, além de ser esse dia chuvoso, esse dia mais frio, eles também estavam testando várias configurações diferentes e usando o Lawson. Agora o terceiro dia foi esse dia mais quente, com uma aderência maior e, por consequência, com muitos pilotos conseguindo fazer suas melhores voltas nesse terceiro dia. Você viu muitas equipes fazendo os testes de classificação, esses testes de corrida no terceiro dia, que foi o dia que a Red Bull colocou só o Verstappen para fazer esses programas. Isso até gera uma questão inicial: por que você vai colocar então o Lawson no segundo dia, nesse dia de acerto de configuração? Não seria mais inteligente ele então colocar o Verstappen, um piloto mais experiente, que sabe montar um carro do jeito que ele quer? E é exatamente aí que tá esse ponto. Eles queriam primeiro testar o Lawson, entender essa questão do feedback dele, entender como ele era capaz de dar esse feedback pro carro e ver como ele configuraria, como ele iria se resolver, como ele iria conseguir sair dessa situação. Porque um dos principais motivos que diferenciava o Tsunoda do Lawson, e isso falas do próprio Helmut Marko no final da temporada passada, nos testes de pós-temporada, era de que o Yuki era o melhor dos dois em dar testes de evolução pro carro, de melhorias, de configurações, e ele era um piloto muito bom nisso. Só que o que fez eles escolherem o Lawson ainda assim no lugar do Tsunoda, como eu falo em um vídeo que eu discuto exatamente esse tema, que tá aparecendo aqui no card para vocês, é que o Lawson, em tão poucas corridas que ele teve na Fórmula 1, só 11 etapas até agora, ele já tava andando muito próximo do Tsunoda, que é um cara com 4 anos de Fórmula 1. Ou seja, eles enxergavam esse teto do Lawson muito maior ainda, que ele poderia chegar mais longe e, principalmente,
que ele tem um estilo de pilotagem mais próximo do Verstappen do que todos esses últimos pilotos que eles avaliaram e que eles tiveram para colocar nesse segundo assento da Red Bull. Então se você já tem esse piloto que consegue pilotar de uma maneira igual ao Verstappen, claro que você não consegue pilotar igual ao Verstappen, ele é um cara extremamente fora da curva, mas alguém que tem esse estilo que se aproxime de como o Verstappen gosta, desse carro mais arisco, e o Lawson vai para esse lado da pilotagem. Então um grande problema, um grande ponto que a Red Bull precisava resolver com ele é exatamente dessa questão do feedback, de entender as configurações, para entender onde ele pode mexer, onde ele pode melhorar no carro e deixar ele mais próximo, porque se você tem os seus dois pilotos tentando construir o carro da mesma forma, facilita muito para a Red Bull, e não era isso que acontecia nos últimos casos dos companheiros de equipe do Verstappen. Agora, ainda assim, nada disso garante de que ele não vai ter o mesmo destino dos últimos companheiros, o Albon, o Gasly, o Sérgio Pérez. Só que o lado bom é que, como isso já tá acontecendo há vários anos, existem algumas métricas para saber se ele tá se saindo melhor que os antigos companheiros de equipe do Verstappen. E agora, se o Lawson ainda tá testando com a Red Bull, uma coisa que o clube vai estar testando agora são vídeos exclusivos para os membros. Tem muita gente que é membro aqui do clube da F1 porque gosta do clube, porque quer ajudar o clube, porque quer manter ele vivo. E, assim, tem gente que tá há 6 meses sendo membro só por esse motivo. E eu quero recompensar vocês que estão ajudando aqui de alguma forma. E a partir de agora eu vou estar postando alguns videozinhos curtos lá pros membros verem, debatendo algum assunto mais simples ali, que dure uns 5 minutos a conversa, diferente dos vídeos aqui mais longos com toda essa reflexão. Então se você quiser ajudar o clube e ainda receber um conteúdo extra, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Mas eu quero deixar claro, os vídeos normais aqui do clube não vão parar. Eu tava sem postar por conta do computador que tava em reforma, tava falando tudo isso lá no Instagram do clube, nos stories, quem assiste lá tava acompanhando. Foi uma saga arrumar o computador, agora que ele tá de volta, eu vou voltar a tentar postar quase todos os dias, como eu tava fazendo. Tudo isso é só uma forma também de recompensar o pessoal que é membro aqui do clube, com um conteúdinho extra ali, pra eles que ajudam aqui o clube de alguma forma. Agora de volta pro vídeo. O primeiro ponto foi a questão da mentalidade, da personalidade que foi colocado nele chegando ali na equipe, porque uma ideia que se tinha até muito erroneamente quando trouxeram o Albon, quando trouxeram o Gasly, é que queriam alguém que pudesse andar de igual para igual com o Verstappen, que pudesse bater ali com o Verstappen. E obviamente não dá pra fazer isso, não é qualquer piloto que vai conseguir fazer isso. Aqui desde o começo eles já estão colocando na cabeça do Lawson que ele não tá chegando pra bater de frente com o Verstappen, ele não tá chegando pra ser melhor que o Verstappen. Eles querem que ele seja um piloto capaz de estar alguns décimos do Verstappen e principalmente de ajudar a equipe, que não foi o que aconteceu nos últimos anos. Eles chegavam com essa mentalidade que podiam desafiar, bater de frente com o Max, acabavam sendo destruídos e isso ia escalando, como na própria entrevista que o Albon deu, que é muito famosa, dele falando que você chega ali, você tenta bater o Verstappen e conforme a vantagem dele vai crescendo, parece que você não consegue recuperar, então a vantagem dele vai aumentando cada vez mais e você vai se auto-sabotando pra ficar mais pra trás. E os outros pilotos que chegavam com essa mentalidade de que precisam bater o Max iam se afundando nesse pensamento até não conseguirem nem mais fazer o seu trabalho direito. Então na questão de mentalidade, o Lawson já chega com essa ideia, ele não tá ali pra bater o Verstappen e sim tentar andar próximo, tentar andar a alguns décimos, mas quantos são esses décimos? Isso também pode ser avaliado quando a gente pega os últimos companheiros do Max. Quando a gente pega a média de desvantagem de classificação dos últimos companheiros que o Verstappen teve, o Gasly costumava ficar de 0,567 segundos de diferença na temporada de 2019, quando competiu com o Max, enquanto o Albon teve uma média de diferença em 2019 de 0,429 e em 2020 de 0,671. Enquanto o Pérez até começou muito bem lá no comecinho de 2021, tendo uma diferença de só 0,086, mas conforme foi evoluindo, chegou num ponto que ele não conseguia nem mais passar do Q1 e que acabou sendo muito vergonhoso para a própria imagem do Pérez. Enquanto na questão de pontuação da equipe, o melhor que esses últimos companheiros conseguiram alcançar foram 40% dos pontos da equipe em 2022, enquanto o Albon conseguiu fazer 33% dos pontos da equipe no período que ele ficou lá, enquanto o Gasly e o Pérez em 2024 fizeram ali por volta de 26% dos pontos da Red Bull. Então você já tem esses dados, tanto de classificação quanto de porcentagem de pontos, do que o Lawson precisa bater ali mais ou menos para estar num nível que eles consideram excelente. Seria exatamente de você conseguir se classificar ali por volta de 0,3 segundos e fazer algo também por volta de 40% dos pontos da equipe na temporada. Isso já seria o suficiente para a Red Bull, por exemplo, ter disputado o título e inclusive vencido o título de construtores na temporada passada. Então essas métricas, o que o Lawson precisa bater já tá aí. E os pontos positivos, que são exatamente essa questão da mentalidade e do feedback, que parece que está evoluindo,
também estão aí. O Lawson realmente tem um caminho que parece estar pronto para ele dar certo, para ele ser esse primeiro companheiro do Verstappen que consegue sobreviver essa bomba. E se ele sobreviver, e se ele conseguir mostrar esse serviço a longo prazo e evoluindo, nada impede ele de ser esse próximo piloto, ainda mais com o contrato do Verstappen acabando em 2028 e cada vez mais ele dando essas indiretas de que não está satisfeito pelo rumo da Fórmula 1, de que ele poderia se aposentar já no fim do contrato. O Lawson tem então esse futuro aí que ele pode enxergar, que ele pode se tornar o piloto principal da Red Bull e quem sabe sonhar com o seu próprio mundial a partir daí. Ele sabe então que nesse momento não é hora de brigar, não é hora de queimar o seu nome contra o Verstappen, é hora de fazer o seu trabalho e buscar entregar isso que a Red Bull espera dele. As primeiras corridas do ano eu acho que ainda é algo muito cedo para você avaliar, porque querendo ou não, mesmo que nas vias práticas ele não seja mais um novato na Fórmula 1, eu ainda considero ele um novato. O cara não fez metade de uma temporada completa ainda, então não dá pra mim e pra você chamar ele de um piloto já experiente, que é o que ele entra nessa temporada como. Então ele é um piloto novato, ele ainda tem que ter um leve tempo de adaptação, essas primeiras corridas num carro novo, um carro muito diferente, muito mais arisco do que o que ele estava acostumado a pilotar na Racing Bulls. Então a análise principal que tem que ser feita não é o resultado nas primeiras corridas, mas sim ao longo do ano, depois de umas 15 corridas ali mais ou menos, o quanto ele foi capaz de acompanhar esse desenvolvimento, acompanhar o carro da Red Bull que eventualmente vai ir cada vez mais pro lado, para esse estilo de pilotagem do Verstappen, como ele consegue alcançar o seu próprio limite, como ele consegue entregar os seus resultados mesmo em finais de semana que não necessariamente sejam bons. E só assim então a gente vai poder ter essa noção se o Lawson tá indo num bom caminho para se tornar um bom companheiro do Verstappen, para poder se desenvolver e no futuro sonhar em ser esse piloto principal da Red Bull, ou se ele vai ser só mais um outro Albon Gasly Pérez. Por enquanto, analisando o que a gente tem hoje, ele se colocou na melhor posição possível para ter uma chance de ser essa primeira opção, ser um piloto que se desenvolve e ser um piloto que realmente consegue sobreviver à fritadeira que é a segunda vaga da Red Bull. Mas aí tá, essa é a minha opinião sobre o Lawson conseguir escapar da maldição do Verstappen. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixá-la aí nos comentários, se você concorda, se você discorda. Se você quiser continuar a conversa, você pode entrar no nosso Discord do Clube da F1, o link tá aqui na descrição, é só clicar nele que você entra lá e a gente fala de Fórmula 1 o dia inteiro. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode se tornar membro, agora a gente vai estar postando vídeos exclusivos pros membros, uma conversa mais rápida, mais direta, mas também para recompensar, porque tem muita gente que é membro aqui do clube e que estava fazendo isso só porque gosta do clube, queria manter ele vivo, queria ajudar ele, então eu vou recompensar de alguma forma colocando esses videozinhos mais curtos, debatendo algum assunto que não vale assim um vídeo longo desse aqui de 10 minutos, mas que eu acho que seria interessante debater com vocês também. Mas é isso, se você quiser então ver esses vídeos, ajudar o clube, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro. Quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.